Olá, bom dia, quinto ano. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, que estejam animados para mais essa aula de língua portuguesa. Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Abigail Viana e vamos juntos mais essa semana naquela nossa linda viagem do conhecimento. Como sempre, você já sabe o que é que eu vou te dizer, não é? Isso mesmo. Pega o teu caderno, teu lápis, coloca aí do lado, data de hoje, a disciplina é língua portuguesa e o tema já está na nossa tela, que são crônicas literárias. Antes de entrar no conteúdo, vamos para aquele pensamento do dia que nós sempre temos aqui. Vamos ler comigo. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. E você já está garantindo esse futuro, está agora assistindo aula, preparado para anotar suas dúvidas, não é? Porque é muito importante anotar não só o que achar interessante, mas também as suas dúvidas. Você pode tirá-la conosco, lá no chat do YouTube, como muitas pessoas têm feito, e também com o seu professor de sala de aula. Antes de iniciar, eu quero muito agradecer a interação de todos os alunos, os responsáveis, os professores que têm interagido com as nossas aulas, escrito lá mensagens bem legais no chat do YouTube, fazendo perguntas. Tem até alguns nomes que na próxima aula eu já vou citar, que eu esqueci de anotar para trazer, mas muitos alunos comentando, perguntando e incentivando. E se você também quiser dar a sua sugestão, ela será muito bem-vinda. Como você sabe, nós estamos na Semana do Folclore. Então, antes de começar o conteúdo de hoje, eu vou trazer bem rapidinho para vocês algumas parlendas. Vamos lembrar o que é parlenda e depois você vai praticar comigo aí em casa e depois que deu aquela animada, nós começamos o conteúdo de crônicas literárias. Vamos lá? Só para lembrar, parlendas são aqueles versos infantis ritmados e repetitivos, normalmente breves e com rimas. São versos simples, divertidos e de fácil memorização. São criações anônimas que fazem parte do folclore brasileiro e passam de geração para geração, transmitindo a cultura oral e popular. Então, no folclore, nós temos as lendas, nós temos as comidas, as danças, as manifestações culturais e as parlendas. E eu trouxe algumas para vocês hoje. Eu vou falar primeiro, a maioria com certeza já conhece e vocês repetem aí de casa, tá certo? Aí depois dessa descontração um pouquinho, a gente começa o conteúdo de hoje. Vamos para a nossa primeira parlenda. Pode chamar quem está aí com você em casa, sua mãe, sua tia, seu pai, o seu responsável. Vamos lá brincar um pouquinho, vamos recitar essas parlendas. 1, 2, 3. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. 1, 2, 3. E aí, você conhecia essa parlenda? Vamos repetir. Depois eu quero sem olhar, para ver se você memorizou. É pequenininha, né? E a sua memória ó, é muito boa. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3. Corre cutia na casa da tia. Corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. 1, 2, 3. E aí, memorizaram? Depois vocês vão treinar isso aí em casa. Essa todo mundo sabe. Essa aí mamãe brincava quando era criança, vovó, titia. Vamos lá, quando eu disser já, tá certo? Junto comigo. 1, 2, 3. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Muito bom, viu? Vocês são muito bons. É tão bom, né? Esse ritmo que a parlenda tem. Vamos só mais uma vez? 1, 2, 3 e já? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7 e 8, comer biscoito. 9 e 10, comer pastéis. Muito bom. A última. Essa, quando eu era criança, era a que eu mais gostava. Vamos lá, por isso que eu trouxe ela para dividir com vocês. Estão prontos? Respiraram?
Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Muito bem. Vamos agora para a gente se aqueceu, se animou, colocamos a preguiça para bem longe, aquela preguicinha do final de semana. Então já estamos bem dispostos e agora sim vamos começar o conteúdo da aula de hoje, que são crônicas literárias. Vamos aprender o que é uma crônica, vamos ler aqui 2 crônicas e analisar junto comigo. Então vamos lá, não me deixa sozinha, tá certo? Você sabe o que é uma crônica? Já ouviu falar essa palavra? Não? Vamos aprender? Então vamos lá. A origem da palavra crônica é grega, vem da palavra cronos, que significa tempo, tá certo? Então você já está aprendendo agora que a palavra crônica, ela teve início lá na Grécia, é uma origem grega, que vem a palavra cronos, tá aqui ó, C-H, tá vendo aqui R-O-N-O-S, cronos, e significa tempo. E é por isso que uma das características desse texto é de caráter contemporâneo, é no tempo que nós estamos vivendo. Crônica é um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narração curta e situa-se entre o jornalismo e a literatura. Então, a crônica é um relato da vida diária, cotidiana das pessoas, tá certo? É muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais, rádios, e tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. Então, você já está aprendendo hoje a origem da palavra crônica, o significado que remete à palavra tempo, e que é um relato de situações que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, aqui também falou que é breve, né? E está entre o jornalismo e a literatura, está ali naquele meio, tá certo? Por ser um texto mais simples e ser utilizada para descrever fatos do cotidiano, a crônica, ela facilita a aproximação do leitor, como uma conversa entre amigos, tornando a leitura leve e divertida. Então, a pessoa que está ali escrevendo uma crônica, ela usa uma linguagem mais próxima ao leitor. Como é uma coisa que você está lendo, que faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, não é um assunto distante, não é uma coisa que você nem conhece, é uma coisa que está ali no seu dia a dia. Então, é como se fosse um bate-papo. A pessoa escreve a crônica, eu ali vou lê-la, e ali é como que eu estivesse interagindo, conversando, dialogando com o autor, com aquela pessoa que o escreveu. É a característica desse tipo de texto, tá certo? Essa proximidade, escritor-leitor. Tá entendendo? Se tá, joia. Se não tá, não se preocupe. Anote aí, quando acabar a aula, que ela for lá para o YouTube, você coloca no chat, coloca teu nome lá, que aqui eu vou ter o maior prazer de tirar a tua dúvida, tá certo? Vamos continuar. Temos aqui algumas características das crônicas. Vamos ver a primeira. Eu até já falei sobre um pouco, não foi? São textos curtos e de fácil compreensão. E não são textos de 2, 3, 4 páginas. São textos mais curtos e com a linguagem simples, uma linguagem mais que alcance o maior número de pessoas, tá certo? Então, a intenção do autor de uma crônica é atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, isso é possível por ser um texto curto, que não vai ser tão cansativa a leitura, e também a linguagem de fácil compreensão. Aí a segunda característica que está aí no nosso slide é linguagem simples e descontraída. Muitas vezes tem um pingo de humor. Vamos ver daqui a pouco algumas características que abrangem também a crônica, que tem a parte da crônica que leva para o humor, que brinca com situações do cotidiano. Às vezes, situações que nem são assim tão engraçadas, mas que o autor, quando ele coloca o humor,
O objetivo dele não é menosprezar aquele assunto, não é desdenhar, mas sim é deixar mais leve. Porque às vezes a gente está numa situação um pouco difícil e se a gente ficar muito preocupado com aquilo é pior. Então ele tenta descontrair aquela situação para que o leitor se sinta mais leve, mais descontraído, tá certo? Vamos continuar. Poucas ou nenhuma personagens nas histórias. Então, nas crônicas, ou tem muito pouco personagem, ou simplesmente não tem nenhum. O autor ali fala de um fato sem citar nenhuma personagem. Aqui a análise crítica sobre contextos e circunstâncias. Então, também o autor ele escolhe situações que estão acontecendo ali no seu cotidiano e ele escreve a sua crônica com algumas críticas sobre aquele contexto, o porquê está acontecendo aquilo, o que poderia ser mudado, não é, para que aquela situação não acontecesse ou que melhorasse. Então, também é uma característica de uma crônica. E também aborda temas e acontecimentos corriqueiros, como eu já falei aqui, não é? Temas do nosso dia a dia. A crônica, ela pode receber diferentes classificações, tá certo? Vamos ver aí a primeira classificação, que é a lírica. O que é isso? Em que o autor relata com nostalgia e sentimentalismo. Nostalgia, vou tentar te explicar de uma forma bem simples. É quando a gente lembra de um momento bem feliz que já passou e a gente até queria que voltasse, aquela nostalgia, aquela lembrança boa de algo que a gente viveu. Então, essa é a crônica lírica. É quando o autor se relata com nostalgia e sentimentalismo. Tá certo? Então, provavelmente, são fatos que já aconteceram há um certo tempo e ele está ali trazendo em meio à sua crônica. A humorística, eu te falei agora, não foi? Que às vezes ele traz um pouco de humor, então é a crônica humorista, em que o autor faz graça com o cotidiano. Eu creio que você já escutou textos assim, onde as pessoas que estão escrevendo ali, a pessoa que está escrevendo, relata uma situação do nosso dia a dia, mas ele traz isso com humor e consegue fazer com que a gente ache graça até em situações que no momento que estávamos vivendo não foi tão engraçado assim. Então é uma crônica humorística, é aquela que pega assuntos do dia a dia e coloca ali aquela pitada de humor e com certeza o leitor vai se divertir ali na sua leitura. E nós temos também a crônica ensaio, que é em que o cronista, ironicamente, tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder. Então, essa crônica aí, você já ouviu falar em classes sociais, né? Pessoas que têm um pouquinho maior poder aquisitivo, outras têm menos. Então, o autor dessa crônica, ele pega esses temas assim mais difíceis e ele faz algumas críticas ali nessas relações que acontecem das classes sociais, nas relações de poder, às vezes um fato político. Eles pegam esse tema, abordam esse tema e ali eles tecem uma crítica. Tem assim até alguns telejornais, não é, que entre uma notícia e outra, um jornalista, ele dá ali a sua opinião, ele diz a sua crônica. E geralmente são fatos que mexem com toda a sociedade. Vamos continuar. Ainda temos a filosófica e a jornalística. A filosófica é aquela que é feita a partir da reflexão de um fato ou de um evento. Algo aconteceu, ele vai refletir sobre aquilo e vai escrever ali a sua crônica. E a jornalística, que é a que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos. Pode ser policial, esportiva, política e etc. Como é a crônica literária, que é justamente o tema da aula de hoje, porque até então a gente aprendeu o que significa a palavra crônica, de onde ela veio, vimos vários tipos de crônicas, mas agora vamos falar um pouco sobre realmente o que é a crônica literária, tá certo? Que é o tema da aula de hoje. Então, vamos lá. Você pode printar a tela, porque para anotar vai demorar um pouquinho, não é? E nós não temos tanto tempo. Ou então, depois, quando você assistir no YouTube, você pode anotar, que tem quem goste, né? De escrever. Eu mesmo gostava muito de escrever quando eu estava estudando, porque quando eu escrevia, parecia que entrava mais
na minha cabeça. Então, assim, uma coisa minha, não sei se você também é assim. Então, vamos lá. Como é a crônica literária? A crônica literária, ela trabalha com a exploração da mensagem que se deseja passar. Ou seja, uma linguagem próxima do texto artístico. Para você entender melhor, eu vou te dar um exemplo. Eu vou ler com vocês aí essa crônica, tá certo? E depois a gente conversa um pouco sobre ela. Vamos lá? Você pode me ajudar com a leitura? E vou ler bem pausado para você poder me acompanhar. Me ajuda aí, tá certo? Vamos lá. A lógica de Einstein. Conta certa lenda que estavam duas crianças patinando num lago congelado. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo quebrou e uma delas caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra, vendo seu amiguinho preso e se congelando, tirou um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, conseguindo, por fim, quebrá-lo e libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: "Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis." Nesse instante, um ancião que passava pelo local comentou: "Eu sei como ele conseguiu." Todos perguntaram: "Pode dizer-nos como?" "É simples", respondeu o velho. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz. Quem escreveu essa crônica foi Albert Einstein. Interessantíssima, não é? O que você achou dessa crônica? Você gostou? Você achou interessante? Eu, particularmente, gostei muito. Ela fala sobre o quê? Que assunto ela abordou ali? Aqueles dois meninos tinham saído para passear, foram passear de patins, que já é aqui a situação cotidiana, crianças saindo para brincar, não é? Provavelmente isso não se passou no Brasil, porque aqui não tem neve, não tem patinação no gelo, não é? Mas é cotidiana da região onde a pessoa que escreveu ali vivia. Então, aqueles meninos foram brincar de patins e aconteceu algo. O que aconteceu? Um deles caiu ali, né, ficou preso no gelo e estava congelando. Veja que situação cotidiana difícil, um acidente ali aconteceu. Aí aqui eu perguntei, a crônica, ela trouxe alguma lição, alguma reflexão? Eu aprendi bastante com ela. Sabe por quê? No final da história, aquele menino ali, quando viu o seu coleguinha ali, ele ia morrer congelado. Então, mesmo sendo pequeno, frágil, ele tirou o seu patins, começou ali a quebrar o gelo e conseguiu tirar o seu amigo a tempo de salvá-lo. E quando as pessoas se espantam, como ele conseguiu, tão pequeno, tão frágil, um ancião, que é uma pessoa, se você não sabe o que significa ancião, é uma pessoa idosa, uma pessoa mais velha. E ele disse, eu sei porque ele conseguiu. Aí todos ficaram assim, por que? Nos diga. E ele disse o seguinte, porque não tinha ninguém junto para dizer que ele não conseguiria. Ou seja, essa crônica nos ensina que nós devemos incentivar as pessoas, devemos acreditar que tanto a gente como as pessoas são capazes. Quem sabe, se tivesse alguém ali junto, ia ficar dizendo, você é tão pequeno, você é fraco, você não vai conseguir, e aquele amiguinho dele teria morrido. Mas ali ele teve uma atitude e ninguém estava ali para dizer que ele não poderia. Então veja que o autor dessa crônica, ele contou uma história ali, né, do dia a dia daquela localidade, um acidente, que graças a Deus teve um final muito feliz. O menino conseguiu sobreviver e ainda nos deixou uma lição, que nós devemos usar as palavras para incentivar as pessoas e não dizer que elas não podem, tá certo? E se alguém disser para você que você não pode, nem ligue. Tente, insista que com certeza você vai conseguir. Vamos ver outra. Essa vai ter um contexto bem diferente, tá certo? Vamos lá. O título dela é As Crianças Chatas. Mas escuta, não vai logo desligando não. Você vai ver por que a autora aí chama de crianças chatas. Vamos lá.
Não posso pensar na cena que visualizei e que é real. O filho que está de noite com dor de fome e diz para a mãe: estou com fome, mamãe. Ela responde com doçura: dorme. Ele diz: mas estou com fome. Ela insiste: durma. Ele diz: não posso, estou com fome. Ela repete exasperada: durma. Ele insiste. Ela grita com dor: durma, seu chato. Os dois ficam em silêncio no escuro, imóveis. Será que ele está dormindo? Pensa ela toda acordada. E ele está amedrontado demais para se queixar. Na noite negra, os dois estão despertos. Até que, de dor e cansaço, ambos cochilam no ninho da resignação. E eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome e prazer a revolta. Essa crônica ela foi escrita por Clarice Lispector em 19 de agosto de 1967. Sobre o que trata? Qual o tema dessa crônica? Você percebeu? Ela fala de um tema muito sensível e de um tema que, infelizmente, acontece ainda todos os dias no nosso país e no mundo. Qual foi o tema dessa crônica? A fome. Aí você vai dizer, professora, por que o título a autora colocou crianças chatas? Você observou que lá na crônica, aqui, ó, vamos repetir aqui, o finalzinho. Ela repete exasperada, durma, ele insiste, e ela grita com dor, durma, seu chato. Você acha, de verdade, é a sua opinião agora, que a mãe realmente, ela estava ali achando que o seu filho era uma criança chata? Você observa que logo no começo da crônica, a crônica cita que ela responde com doçura, quando ela manda o filho dormir. Mas a criança está o quê? Sentindo fome. E quando a gente está com muita fome, a gente não consegue dormir. Então ali ela vai se alterando, até o momento que ela fica tão sem saber o que fazer, que ela termina chamando a criança de chata, que na realidade nem a criança é chata, nem a mãe quis dizer isso. Então eu te pergunto aí, esse tema é um tema atual? Será que no nosso país, no mundo, existe esse problema da fome? Qual foi a intenção de Clarice Lispector em criar essa crônica, em escrever? Criar não, porque ela viu a situação cotidiana, mas sim de escrever, de registrar, de fazer até de uma forma poética um tema tão triste, mas infelizmente um tema tão atual que é a fome. Então veja que a crônica, não é a primeira que a gente leu, falou a respeito de um acidente, ali da brincadeira de criança, e a segunda já aborda um tema social, que precisa ser visto e revisto pelo poder público, por toda a sociedade, para que nenhuma criança, ninguém, não é? Não só criança, para que ninguém venha a sofrer com esse problema tão sério que é a fome. Então veja que a crônica, como a gente trabalhou aqui, ela aborda situações do dia a dia, até de uma forma assim, como essa que a gente acabou de ler, de uma forma poética, mas não menos séria e não menos triste. Eu não sei se você sente a emoção da pessoa ali que está escrevendo. É muito bom a gente tentar entender o que o autor estava querendo passar quando ele estava escrevendo ali, né? A sua crônica. Então, acredito que, como eu, você também concorda, que Clarice Lispector foi muito feliz em traduzir esse tema de uma forma tão linda e, ao mesmo tempo, ela diz ali, né, que está engolindo a revolta, porque ela não se conforma em saber que esse tipo de situação acontece ainda no mundo. Aí aqui tem uma sugestão para você. O que você acha de escolher uma situação do seu dia a dia e escrever uma crônica? Aí você vai dizer, ô professora, é tão difícil. Não, não é não. Você é capaz. Só é você lembrar de alguns passos que nós explicamos aqui na aula. Aí você vai parar para pensar, o que é uma crônica? É um relato breve, curto, de situações o quê?
do dia a dia. Você pode escolher uma do seu dia a dia, seja na escola, na sua rua. Você vai usar uma linguagem simples, né, para que seja fácil, para que todas as pessoas ali entendam o que você quer passar. Você pode aí na sua rua procurar um problema para falar na sua crônica. Quem sabe um buraco que tem próximo à rua, uma falta d'água, não sei. Você pode procurar algum tema assim social também e abordar e trazer a realidade para o papel. Ou você pode escolher também um fato do seu cotidiano, do seu dia a dia, ou do dia a dia das pessoas que te cercam e fazer uma crônica com humor. Lembra que eu falei também na aula de hoje, que tem essa característica, as crônicas que podem ter uma pitada de humor. Então você é muito esperto, eu tenho certeza que você consegue escolher um tema do seu dia a dia, quem sabe, alguém que sempre chega atrasado na escola, uma pessoa que às vezes perdeu o ônibus, tem que sair correndo atrás do ônibus, e pegar uma situação que é mais comum do que se pensa em nossos dias e colocar ali aquela pitadinha de humor para que as pessoas ao ler também possam se divertir um pouco. Então fica aí a minha sugestão para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. As dúvidas que você anotou aí, pode colocar lá no chat do YouTube, tá? E é bom, pessoal, quando vocês colocarem assim, ou alguma pergunta, ou algum incentivo, coloca o teu nome, porque às vezes está só o teu nome lá do canal, aí não dá para a gente estar citando aqui, porque às vezes não dá para entender muito bem. Coloca o teu nome, se quiser colocar o nome da tua escola, eu vou ter o maior prazer, tanto eu como meus colegas aqui, teremos o maior prazer de mandar um alô para você e tirar a tua dúvida, tá certo? Então é isso aí, fiquem todos bem, mas não sai daí que as aulas do 5º ano apenas começaram, tá certo? Até a próxima, um forte abraço.